da República. Parecer número 142 de 2015. Sobre a mensagem número 13 de 2015, pela qual a senhora Presidente da República submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Luiz Edson Fachin para compor o Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. Discussão do parecer. Não havendo quem queira discutir o parecer, nós declaramos encerrada a discussão. A matéria depende para a sua aprovação do voto favorável da maioria absoluta da composição da Casa, devendo a votação ser feita pelo processo eletrônico, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 101 da Constituição Federal. As senadoras e senadores, eu concedo a palavra ao senador Magno Malta para discutir o parecer. E peço aos senhores senadores que quiserem se inscrever que, por favor, o façam junto à mesa. Com a palavra, Vossa Excelência. Presidente, Vossa Excelência não tinha encerrado a discussão? É uma pergunta que faço a Vossa Excelência. Vossa Excelência não tinha encerrado a discussão e já encaminhada a votação? Essa é uma decisão que eu quero compartilhar com o plenário. Nós tínhamos anunciado o final da discussão, mas eu posso conceder a palavra para encaminhamento da votação. Podia ser, senhor presidente. E não poderia abrir o painel, presidente? Podia abrir o painel e, na hora da votação, dar a palavra para o senador Magno Malta. Inclusive eu quero me inscrever. Se não houver objeção da Casa, eu farei isso. Mas se houver objeção de um só senador, eu não posso fazer isso. Com a palavra, Vossa Excelência. Não teve objeção, senhor presidente. Pode abrir o painel? Não teve. Abre o painel e o senador Magno Malta é o primeiro inscrito, senador. Eu faço objeção, eu sou senador. Com a palavra, Vossa Excelência. Eu quero falar. Não, explica. Senhor presidente, senhores senadores, as pessoas, amigos, Poder Judiciário, Ordem dos Advogados, que nos presenteiam com a sua nobre visita nessa tarde, aqueles que nos veem pelas redes sociais, pela TV Senado, pela Rádio Senado. Senhor presidente, eu não me acostumei, não aprendi, em momentos delicados, me calar, me esconder da minha posição, mas aprendi da claridade. A Bíblia, que é minha regra de fé e prática, a Bíblia, a palavra de Deus, diz: seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Se não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não aprendi ser meio termo. E todas as vezes que fui instado a debater os temas e as bandeiras que levanto e que defendo, aliás, se hoje eu estou nesse parlamento, fui trazido e tocado pelo vento das bandeiras que eu defendo. Até porque não pertenço a grupo. Alguém que participa de um processo eleitoral, como eu, ou tem bandeiras para defender, gostem alguns ou não,
Foi o vento delas que me trouxe até aqui, senhor presidente. Por isso, nesse momento, eu não poderia me furtar. A presidente Dilma demorou 9 meses para mandar o nome do doutor Fachin. Mandar um nome para ser avaliado por esta casa e, em seguida, levado, se aprovado for, à Corte Suprema desse país. Veio o doutor Fachin. E durante esse período da apresentação do nome dele, muita coisa se falou, muita coisa se debateu, muita coisa se informou. Algumas coisas eram ilação? Sim. A internet, que ainda é terra de ninguém, faz as ilações que quer. Mas algumas coisas tinha conteúdo? Tinha. Algumas coisas verdade? Verdade. E eu, como todos, as recebi, como todos, estudei, e algumas dessas posições confronta frontalmente aquilo que prego, aquilo que creio e as bandeiras que defendo. E num momento como esse, senhor presidente, eu poderia votar e ficar calado, mas eu não posso. Todas as vezes que o ministro de Tribunal Superior aqui veio, eu me pronunciei. No dia da votação do doutor Barroso, desaconselhado por senadores colegas que querem o meu bem, diziam a mim: Magno, eu sou teu amigo, não se pronuncia, não fala. Eu falei, ainda abri o meu voto. Eu disse: eu vou votar contra, por essa e essa e essa razão. Pois bem, senhor presidente, eu ouvi o doutor Fachin na CCJ. Eu não quero questionar o conteúdo jurídico dele. Tem conteúdo jurídico, sim. É um homem preparado nas letras. Tem conteúdo, sim. Do ponto de vista jurídico, se existem 5 pontos, na minha visão. 1, ele preenche com muita facilidade, dado os seus anos de estudo e a sua capacidade, e eu não posso me furtar a isso. Seria um tolo não reconhecer o saber jurídico do doutor Fachin, e que muito me impressionou quando ele a apresentou na CCJ. E lá o tratei com muito respeito, e aqui também o farei. Senhor presidente, um homem é a sua posição. E você não pode separar um homem das suas convicções. O homem é as suas convicções. Uma das perguntas que mais me inquietava a respeito da posição de um ministro de Tribunal Superior, num país em que uma minoria tenta de todas as formas aviltar a natureza de Deus, aprovando o aborto, era alguma coisa que se cobrava dele o tempo inteiro, de que ele era a favor do aborto. E lá ele disse, primeiro respondendo ao senador Cássio, e depois a mim, ao senador Crivella, depois a mim, que era contra o aborto. Mas eu entendi que isso era pouco, porque você pode ser contra o aborto em algumas situações e ser a favor do aborto em outras situações. E eu disse, o senhor não é cientista e possivelmente também não é teólogo, mas como católico que é, quando começa a vida, na nossa concepção de cristãos, ele disse, na concepção. Para mim estava respondido. Mas, senhor presidente, nas questões que versa sobre legalização das drogas, na questão que versa sobre o que necessário se faz que nós façamos num Código Penal para que o Supremo não faça no nosso lugar, tipificar o crime de homofobia. O que é homofobia? Porque banalizar essa palavra. Se você não aplaude o homossexualismo, você é homofóbico. Se você não faz coro, você é homofóbico. Se você tem posições
posições advindas da sua confissão de fé, você é homofóbico. Todo mundo é homofóbico. E eu perguntei para o doutor Fachin, até porque eu precisava ouvir dele. Ele me deu uma resposta simplória. A Constituição diz que é crime criminalizar, é crime você discriminar sexo, cor, raça e etnia. Já está no texto, é verdade. Nem precisava se discutir homofobia. Porque sexo, raça, cor, etnia é crime. Ponto. Mas eu recebi uma resposta com escorregões jurídicos. Eu diria uma resposta com rolando os leros jurídicos, que eu não tive condição de entender. Quando disse que o Supremo decidiu pela marcha da maconha, é o texto da marcha da maconha, escrita por um futuro, quem sabe, colega seu, dizia o seguinte: tem direito a fazer a marcha da maconha? Ministro, mas maconha é crime no Brasil. Como fazer apologia nas ruas? Ele disse: não, é o direito de livre expressão, pode fazer. Não pode fumar na rua, não pode fazer baderna, não pode enfrentar a polícia, mas uma marcha pacífica pode, e autorizou a marcha da maconha. Bom, se é direito de expressão, perguntei eu, por acaso, pedófilos que acreditam em abuso de criança podem fazer uma marcha com as suas faixas, com seus cartazes, silenciosos, embora criminosos, sem afrontar a polícia, mas dizendo somos a favor de abuso de criança? Seria direito legítimo de expressão? Também recebi, rolando o lero jurídico, que eu não consegui entender a resposta. O doutor Fachin prefaciou o livro de um seu aluno que fala sobre bigamia. Ele disse que aquilo é estudos, ele disse lá, que é estudos, é quando na academia e tal. Mas um homem não pode ser separado das suas convicções. E ninguém prefacia um livro, senadores. Ninguém, para criticar o autor. Ninguém prefacia um livro porque não acredita no que está escrito. Ninguém prefacia um livro para desacreditar o que no livro está. Se prefácio do livro é o sorriso do rosto. E perguntado sobre isso, recebi mais uma resposta de rolando jurídico. Eu também não consegui entender, porque um homem, aquilo que está escrito, as suas convicções, eu entendo depois que li aquilo tudo que caberia dizer nos anos da minha juventude, nos anos na academia, fui instado a ter esse tipo de raciocínio, mas hoje já não penso mais da mesma forma. Senhor presidente, um homem não pode ser separado das suas convicções. Tenho dificuldade de votar no doutor Fachin, porque vou mandar para lá um homem de convicções, quando ele diz que aquele discurso que fez, pedindo voto para presidente Dilma, aliás, eu também já pedi muito, e já defendi. Se alguém entrar no YouTube, vai entrar vendo discurso meu, defendendo Bolsa Família, fazendo um esforço, desatanizando Lula, desatanizando a Dilma. Aqui tem senador de todos os estados e todos se lembram da minha presença nos seus estados. Mas só os tolos não mudam. Eu mudei. Eu mudei. Gostaria de saber se as convicções dele ainda permanecem. Mas não obtive resposta para isso. Portanto, senhor presidente, eu não posso, ainda que o Brasil que me vê e me ouve, ainda que eu esteja sendo negativado pelos senhores senadores, pelos operadores do direito que me ouvem, que estão aqui, que estão nos seus gabinetes ou que estão em casa e que aplaudem o doutor Fachin pelo seu conhecimento jurídico, e o conhecimento e conteúdo jurídico dele realmente merece aplauso, ainda que eu esteja sendo desaprovado, porque questiono as bandeiras que defendo em nome da fé que eu professo e de uma sociedade de 90% de cristãos nesse país que rejeita todas essas teses, que tem uma maioria de 3, 4, 5%. Ainda que eles me negativem, eu fui eleito por quase 1,5 milhão de pessoas, num estado de apenas 78 municípios, que acreditaram nas minhas bandeiras, nas minhas teses. Acreditaram, pessoas de fé, de confissão católica,
de confissão espírita, de confissão budista, de confissão evangélica, e alguns que nem de uma confissão são até ateus, mas que acreditam em família nos moldes de Deus, macho e fêmea, como Deus fez. Fora disso é anomalia. Razão pela qual não sou hipócrita. Precisava falar nesse momento. Estou falando de Magno Malta. Eu estou fazendo referência a mim, porque não poderia falar uma coisa para o doutor Fachin e fazer outra. Ele tem todo o meu respeito. Se for eleito e chegar ao Supremo, terá o respeito de um senador da República ou um ministro do Supremo. Concluo dizendo que alguns senadores chegaram a mim e disseram: não fale, não seja tolo. Amanhã ele vira ministro do Supremo, cai um processo seu na mão dele, você está arrebentado. Ora, no dia que eu pensar em votar em alguém que vai para o Supremo, pensar que eu vou colocar um cangaceiro lá, eu renuncio ao meu mandato e vou embora. Mas se lá tiver um processo meu, vou trabalhar na minha vida. E se a ironia do destino assim quiser, os honestos e os justos terão um segundo momento. E nesse segundo momento eu haverei de provar o meu caráter, a minha dignidade. Como todo cidadão brasileiro, não estou livre de ir às barras da justiça, até por injustiça, por indignidade, por ataque de opositores políticos e até por aqueles que queriam estar no meu lugar e não estão, queria ser eu e não são, porque a inveja conduz o indivíduo a atacar a honra daquele que ele queria ser. Quem sabe? Mas se lá um dia eu estiver, eu haverei de me defender. Eu terei o segundo momento para mostrar a minha honra, porque não será a primeira vez. Mas se um dia um processo meu chegar à mão dele, espero que ele me julgue com justiça. E se perceber que não haverá justiça, existe a figura do advogado, tem tantos aqui, para que meu advogado possa peticionar e colocando ele sob suspeição, para que ele não possa julgar o meu processo. Isso é uma bobagem. Mas no dia... Encerro. No dia que eu me acovardar, eu não sou filho de Dadá. No dia que eu botar o galho dentro e as pessoas não conhecerem a minha posição, porque escamoteei, esse é o dia de ir embora. Portanto, senhor presidente, fica o meu registro. Voto contra a indicação do doutor Fachin para o Supremo Tribunal Federal. Não havendo mais quem queira encaminhar a votação, nós vamos... efetivamente iniciá-la. As senadoras e os senadores já podem votar. Então, olha, senhor presidente. Senador Ataíde, com a palavra, Vossa Excelência, senador Lindbergh na sequência. Hoje foi instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do CARF, da Receita Federal. Hoje, às 15 horas, o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Tive a honra, senhor presidente, de ser escolhido pelos meus pares a presidir esta tão importante comissão, ao lado da nossa querida e competente senadora Vanessa Graziotin, que será a nossa relatora. O nosso objetivo, senhor presidente, maior é identificar o alcance dos crimes cometidos no âmbito deste Conselho. Como já é sabido por todos, senhor presidente, a Operação Zelote já concluiu que quase 6 bilhões de reais já foi desviados dos cofres públicos do país. E disseram que este valor pode chegar a 19 bilhões de reais. Vamos, portanto, senhor presidente, montar uma equipe altamente técnica
competente para analisar com muita minuciosidade todos esses processos que foram julgados por este conselho chamado CARF. Portanto, eu queria fazer esse registro, senhor presidente. E os trabalhos já se iniciaram hoje e nós vamos, juntamente com a nossa relatora Vanessa Graziotin, ver se a gente consegue fazer pelo menos duas reuniões semanais. Era só isso que eu queria colocar, senhor presidente. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência. Senador Lindbergh Farias. Senhor presidente, eu estou entregando a Vossa Excelência um requerimento. O senador Roberto Requião me ligou. Ele está em missão oficial na Letônia, mas pediu para eu ler o requerimento aqui destinado a Vossa Excelência. Eu quero entregar em mãos, é uma decisão de Vossa Excelência. Eu estou aqui na minha função de ler esse requerimento do senador Roberto Requião. Diz que nos termos do artigo 383 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro seja considerado o meu voto a favor da aprovação da indicação do Dr. Luiz Edson Fachin para o cargo de Ministro Supremo Tribunal Federal. O senador Requião pede que, contado o seu voto favorável ao professor Fachin para o cargo de Ministro do Superior Tribunal Federal, embasa a Sua Excelência o requerimento em praticamente 3 fundamentos. Primeiro, que o regimento interno do Senado somente exige a presença de senadores para contagem para efeito decórum. 2, que não há impedimento expresso no regimento para que seja contado seu voto. 3, que o sigilo de voto não é um dever, mas mera prerrogativa. Em relação a essa última alegação, é notória, por exemplo, a declaração de voto do senador Magno Malta, contrária à indicação do professor Fachin. Então, senhor presidente, estou entregando a Vossa Excelência a totalidade do requerimento do senador Roberto Requião, que encerra o seu requerimento dizendo: assim, abro mão do meu direito de sigilo e declaro abertamente meu voto pela aprovação do Dr. Luiz Edson Fachin em sua indicação ao cargo de Ministro Supremo Tribunal Federal. Assim, pelas razões expressas acima, venho requerer que seja computado o meu voto em favor da indicação do Dr. Luiz Edson Fachin ao honroso cargo de Ministro Supremo Tribunal Federal. Eu estou aqui fazendo o meu dever. Houve uma ligação do senador Requião e eu vou entregar pessoalmente a Vossa Excelência. Aguardamos a remessa do expediente. Senador Aécio Neves. Senhor presidente, aproveitando o plenário repleto hoje e a presidência de Vossa Excelência, eu volto a encarecer aos senhores líderes partidários para que façam as indicações dos membros para a CPI que investigará as graves denúncias de irregularidade nos fundos de pensão. Na última semana, Vossa Excelência providenciou a leitura do requerimento, conferidas as assinaturas obtidas, a CPI está em condições de iniciar os seus trabalhos e investigar as inúmeras denúncias que se sucedem a cada dia, a cada semana, dando conta de malversação, de uso inadequado de recursos públicos, de recursos dos servidores de várias instituições públicas. Os Correios já com déficit extraordinário, mesmo no FUNCEF, na Previ, enfim. Esta será mais uma extraordinária oportunidade que o Senado da República terá de dar aos brasileiros a satisfação que eles cobram, em razão de mais essa importante denúncia. Portanto, solicito aos líderes partidários que façam as indicações, senão a Vossa Excelência, que em nome deles o faça na próxima semana. Se todos já votaram, nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Se todos já votaram, nós vamos encerrar. Senador Raimundo Lira. O meu está com defeito, eu vou votar em outro painel, viu? Por favor, senador Raimundo Lira. Vossa Excelência já votou. Nós vamos encerrar a votação e proclamar o resultado. Se
52, não 27. Está, portanto, aprovado a indicação da senhora Presidente da República, do senhor Luiz Edson Fachin, para compor o Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. Será feita a devida comunicação à senhora Presidente da República.